Fala pessoal, no vídeo de hoje, obviamente, eu vou falar sobre a crise da Ucrânia e da Rússia. Não poderia deixar de comentar sobre esse assunto, tá todo mundo falando disso, talvez nem todo mundo está entendendo o que está acontecendo, muita gente não está dando a devida importância, por isso, estou aqui então, eu quero explicar para vocês por que a Ucrânia é tão importante para a Rússia. Essa é uma das primeiras perguntas que eu vou responder no vídeo de hoje. Depois, quais são as opções? O que o Putin está planejando? O que ele pensa em fazer? Quais são os possíveis cenários, né, desdobramentos das ações dele e como que cada uma delas vai acontecer? Nós estamos falando de uma guerra, de uma invasão, de uma anexação de certos territórios, de uma ocupação, são muitas opções. Claro, as consequências de tudo isso e a resposta do Ocidente, dos Estados Unidos, da União Europeia, para uma possível guerra e para um possível conflito mais longo ou não, o que a gente vai assistir, pode assistir, o que está para acontecer, o que pode acontecer nos próximos dias. Tá todo mundo atento, né? Tem uma mobilização gigante, uma quantidade de mais de 100 mil tropas russas na fronteira da Ucrânia. Isso não acontece de hoje, isso está vindo desde abril. Nós temos esse acúmulo de concentração de tropas russas ali, mas chegou num momento, num ápice. Então, quero explicar para vocês essas possibilidades, esses caminhos, e é sobre isso a aula de hoje. Antes da gente começar, não esqueçam de dar like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para receber notificação dos vídeos novos e o mais importante de todos, vocês compartilharem com seus amigos. O canal continua crescendo bastante, graças a mais pessoas conhecerem e eles ficam sabendo porque vocês compartilham os vídeos. Então, não se esqueçam, compartilhem. Vamos lá, mas antes de eu começar, eu vou fazer um parênteses aqui muito importante que vai ajudar muito vocês a entenderem bastante das coisas que eu vou falar hoje, que assistirem a minha aula da geopolítica da Rússia. Está no canal, põe aí, dá um Google lá, geopolítica da Rússia, vai aparecer essa aula. É muito importante que vocês assistam, vocês vão entender conceitos fundamentais sobre a Eurásia, que é o território onde a Rússia está colocada, e vão entender um pouco do pensamento do Mackinder, que é um dos pais da geopolítica, alguém que traz o conceito, a importância do poder terrestre continental e contrapõe esse poder ao poder marítimo, e a Eurásia e a Rússia são o epicentro da capacidade continental, porque obviamente estamos falando do maior território terrestre, né, da maior área contígua terrestre do planeta. Então, naturalmente, ali nós temos uma força desse poder terrestre e a Rússia é talvez a maior representação dessa capacidade terrestre. E muitas vezes na geopolítica a gente faz uma contraposição entre a força terrestre e a força marítima, qual das duas forças é mais importante para o domínio do mundo, ou para a hegemonia, ou para mais poder, e a Rússia representa essa capacidade terrestre no seu ápice. Então eu sugiro que vocês parem esse vídeo agora, vão lá, assistam o da geopolítica da Rússia. Quem assistiu faz tempo, volta, assiste de novo, depois vocês voltam aqui, o vídeo vai continuar aqui, e aí vai fazer mais sentido o que eu vou explicar daqui para frente. Bom, para começar, eu quero responder a seguinte pergunta: por que a Ucrânia é tão importante para o Putin? Por que a Ucrânia é tão importante para a Rússia? E aí eu escuto muitas pessoas: não, o Putin é louco, ele é um grande ditador, ele quer dominar o mundo. Claro que o Putin é um ditador e claro que ele tem ambições pessoais e ambições de que a Rússia seja uma grande potência novamente. E isso não tem que ser tirado da equação, mas muita gente tentando entender, não, a gente precisa de um terapeuta para entender por que ele faz as coisas que ele faz, e na verdade não. O que talvez esteja faltando aí é um pouco de geopolítica. Nem todo mundo está familiarizado com essas teorias da geopolítica, e a geopolítica nos coloca o tabuleiro, nos coloca as condições dadas do contexto, independente de quem seja o líder de uma nação. E mesmo que se não fosse o Putin, essa preocupação da Ucrânia estaria no radar e chamaria muita atenção e causaria alarme e preocupação no nível máximo para qualquer líder russo.
E a geopolítica nos mostra que, na verdade, né, o movimento dos países dentro desse tabuleiro, ele se dá dentro dessas considerações, das preocupações de sobrevivência, de defesa, de soberania, e você não pode permitir que os seus inimigos e os seus rivais cheguem muito próximos de ameaçar essas garantias de segurança que você tem. E a Ucrânia está no centro, no olho do furacão do que é uma garantia de segurança e defesa para o Estado russo. Isso começa com a característica fundamental topográfica e geográfica da região da Eurásia, que é uma região onde predomina uma topografia plana, lisa, de fácil acesso, sem barreiras naturais, sem grandes montanhas, sem grandes rios, sem grandes obstáculos que protejam, né, e sirvam como fortaleza, como muralha para proteger esse território. E ao longo da história, os russos foram alvos e vítimas dessa natureza geográfica e foram atacados, principalmente de dois lados, uma rota que vinha da Ásia Central, que era a primeira rota de invasão, e dali vieram os mongóis e outras tribos de origem turca, e do outro lado, os russos sofreram, principalmente mais hoje em dia, né, ou na época mais moderna e contemporânea, ataques assim, de diversos inimigos, desde a Suécia no século XVIII, França no século XIX e XX, Alemanha no século XX 2 vezes, até os turcos travaram guerras e batalhas com os russos no século XVIII e XIX, os turcos vindo de uma outra região, não tanto do Ocidente como esses outros que eu citei, mas a ameaça para a Rússia foi muito maior vinda do Ocidente do que da Ásia, apesar de historicamente nós termos essas duas vulnerabilidades. Por que existe essa vulnerabilidade do lado do Ocidente? E isso se dá também por uma outra planície que se chama Planície do Norte Europeu. Eu cito isso na aula da geopolítica da Rússia, que é uma faixa de terra extensa que vem desde a França, atravessa Holanda, Alemanha, Polônia e passa pela Ucrânia e chega na Rússia, ou no coração, no Heartland russo, que é Moscou, que é a sua capital. E ao longo da história, a estratégia usada dos russos para se defender seria ou você ocupa todo esse território e tenta fechar esse acesso, essa entrada, ou você ocupa para criar os tais dos buffers ou dos tampões. O que são tampões? São estados que criam um espaço separando você do seu inimigo. E esse espaço impede que o seu inimigo chegue muito rápido até a sua área mais estratégica. No caso, isso significa longas linhas de suprimento, longas distâncias de avanço militar quando o inimigo está invadindo esse território. Isso causa problemas logísticos, problemas de comunicação, de abastecimento. Todo conflito, toda guerra, você precisa de combustível, alimento, munição, armamento, porque essas coisas vão acabando. E quanto mais longe você está da sua base inicial, mais difícil se torna o processo de avanço militar e conquista de território, porque você precisa ir consolidando. Se você expande muito rápido, você vai ficar sem suprimentos, seus suprimentos vão ficar muito longe de você, e aí você vai criar uma longa linha extensa de logística de suprimento, e isso faz com que o seu inimigo, ou no caso aquele que está defendendo o seu território, possa te atacar e impedir que esses suprimentos cheguem até você. Isso dificulta muito, na verdade é assim que a Rússia sobreviveu a dois grandes momentos de ataque, quando Napoleão e quando a máquina nazista invadiram por essa rota. Eles acabaram se perdendo, né, o tanto que eles tiveram que caminhar dentro do território inimigo. E caminhar dentro do território inimigo não é fácil, porque você está no território inimigo, você precisa conquistar, você precisa consolidar a sua posição, você precisa manter essas linhas de suprimento e abastecimento sólidas e firmes, e quanto maiores elas forem, mais vulnerabilidades e mais pontos de fragilidade e de contra-ataque daquele que está defendendo o seu território vão ter. E a Ucrânia, ela está no coração disso, porque ela serve como esse grande buffer, é o maior país das ex-repúblicas soviéticas do lado europeu,
E se os russos permitirem que os seus rivais ou inimigos colocarem tropas dentro desse território, eles estão com o pé dentro da porta. Eles estão a uma distância muito curta de Moscou. E aí é muito fácil. E é essa vantagem da profundidade territorial que eu explico no vídeo da geopolítica da Rússia, e eu falo disso na geopolítica de Israel, porque Israel não tem profundidade territorial. A posição oposta da Rússia, então você precisa lutar rapidamente, ferozmente, porque você não tem espaço para recuar. Se o seu inimigo for te pegar de surpresa, você cai dentro do mar, ou você é conquistado, você é dominado. Isso seria, dadas as proporções de distância e geografia, o que os russos não querem. E a perda do território da Ucrânia para a influência dos seus rivais ou inimigos causaria exatamente isso, uma diminuição da profundidade territorial. E a diminuição da profundidade territorial te coloca numa desvantagem militar e de segurança muito grande. Essa é um pouco da realidade de Israel. E os russos perderiam. E no caso da Rússia, isso ainda é mais acentuado porque é um território plano, uma terra plana de fácil acesso, sem barreiras, o que com uma velocidade grande ou substancial você consegue chegar muito rápido diante do seu alvo ou do seu objetivo final. Então, existem duas razões por que a Ucrânia é importante para a Rússia. A primeira delas é essa, por uma simples e pura questão de defesa. E a Rússia não considera a Ucrânia qualquer país. Das ex-repúblicas soviéticas todas, né, quando o Império Soviético estava bem grande e controlou vários outros países, e depois da sua queda nos anos 90, você tem a independência de vários desses países, aí nós podemos dividir em três categorias. Aqueles que são favoráveis, amigáveis ou aliados dos russos, aqueles que são neutros, não estão nem aí. O Uzbequistão é um deles, por exemplo, ele é neutro, ele não é nem um inimigo, nem se juntou com os inimigos dos russos, mas também não quer ser amigo, ele está neutro, independente. E aqueles que são rivais ou inimigos. Dentro desses três grupos, para os russos, Bielorrússia, Moldávia, Ucrânia e Cazaquistão não podem ser nem neutros e nem do lado inimigo. Eles têm que estar aliados com a Rússia. E aí nós temos alguns episódios que marcaram e acenderam a luz amarela para os russos. Quais foram? A expansão da União Europeia. A União Europeia começou a crescer e começou a trazer para dentro os países que antes eram parte da União Soviética. Então, aqueles países que antes eram aliados ou dominados pelos russos e pelos soviéticos deixaram de ser parte deles e se tornaram parte do seu inimigo, do seu rival. Isso é preocupante, porque você começa a se sentir acuado, cercado. Junto com a expansão da União Europeia, nós temos a expansão da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar do Ocidente criada para segurar, conter o avanço soviético. Mais preocupante ainda porque é uma aliança militar não econômica e não política, mas com um enfoque militar, de defesa, de proteção de todos os seus membros, de um ajudar o outro. Isso impede que os russos tenham capacidade de, por exemplo, ameaçar ou amedrontar ou tentar lidar com cada um desses países em separado. Se eles são todos partes de uma aliança, lidar com eles vai ser lidar com todo mundo. E isso faz esses países ficarem mais fortes diante do gigante russo. Então, percebe o que está acontecendo? Para a Rússia, não existe a possibilidade de você perder a Ucrânia. A Ucrânia, desses países todos que eu citei, dos 4 que têm que ser aliados, né? Bielorrússia, Moldávia e Cazaquistão, a Ucrânia é o mais importante, porque ele é o maior de todos. Então, geopoliticamente, geograficamente, a Rússia estaria numa posição de extrema vulnerabilidade quanto à sua segurança se esse território se tornar um aliado ou um lugar que possa haver a presença de tropas dos seus rivais e inimigos. Mas vão pensar assim, mas Reni, no século XXI, o que a Rússia acha que vão invadir o território dela? Assim, tem questões na geopolítica, gente,
que você não espera elas acontecerem para você tomar uma decisão. São questões de segurança, de sobrevivência, de vida ou morte. É mais ou menos na vida pessoal assim, você deixar a sua casa destrancada, dependendo de onde você mora, claro, tem lugares do mundo que você até pode fazer isso. No Brasil, certamente, não é uma boa ideia. Você está sendo negligente, você está colocando em risco a sua vida. É mais ou menos isso. Um país não pode se dar ao luxo de não se preocupar com certas questões, porque uma vez que ele vai olhar para aquilo, já é muito tarde. Então, os russos não podem aceitar perder a Ucrânia. O que é perder a Ucrânia? A Ucrânia se juntar à OTAN ou a Ucrânia se juntar à União Europeia. Uma parte da população da Ucrânia, talvez a maior parte hoje, queira isso. E se isso acontecer, isso é temeroso demais para os russos. Então, o Putin e os russos, no geral, entendem que isso não pode acontecer. Eles estarão dispostos a fazer qualquer coisa para impedir isso. 2014, a invasão e anexação da Crimeia é isso. Depois, o suporte, o apoio militar dos russos aos separatistas no leste da Ucrânia também é isso, é impedir que a Ucrânia entre nessa aliança ou dentro desses países. Um outro país importante para os russos é a Geórgia. Ela não é tão crítica, mas a sinalização simples e direta do Ocidente que a Geórgia podia se juntar à OTAN ou à União Europeia menos, mas à OTAN, isso acendeu a luz amarela e os russos foram lá e invadiram a Geórgia em 2008 e controlaram certas regiões que queriam se separar, a Ossétia do Sul e a Abcásia, e tem tropas e bases russas nesses locais até hoje. E com isso, então, mantendo a impossibilidade do Ocidente exercer uma influência sobre esses territórios ou que eles façam parte dessa aliança militar do Ocidente. Bom, essa é a primeira razão por que o Putin não pode perder a Ucrânia. A segunda razão é a Rússia é um país controlado, né, ou fechado, sem acesso ao mar. Como não tem acesso ao mar, Reni? Na verdade, a Rússia só tem acesso ao mar que congela. Ela não tem acesso a portos de água quente. Vladivostok fica congelado 4 meses do ano, que está no extremo outro lado da Rússia, ali perto da Sibéria, perto da China, e está cercado pelo mar do Japão. Então o Japão tem uma influência, uma capacidade de fechar aquele espaço muito bem. Sem falar que apesar de 75% de todo o território russo estar na Ásia, só 20% da população russa estão concentrados nesses 75% dos territórios. Então a área da Sibéria, o extremo leste, da saída para o Pacífico, não é um território ocupado, não é um território que tem presença, não é um território de fácil acesso. Não adianta nada você ter uma saída para aquele mar, mesmo que ele fosse, supondo que ele não congelasse durante 4 meses do ano, você não conseguiria usar aquilo, porque está muito distante, está muito longe, está muito difícil. E aí sobra o quê? Você tem então a saída no Báltico, no Mar do Báltico, e essa saída tem um problema, porque você tem que passar pelos estreitos da Dinamarca e da Noruega, que são 2 membros da OTAN, e é muito fácil de você fechar o acesso e impedir então que os russos tenham acesso aos mares, aos grandes oceanos. Aí a outra opção, e esse é o único porto de água quente que os russos têm, ainda assim problemático, porque você é um mar fechado, que é o Mar Negro. E ali em Sevastopol, que na Crimeia, é o único porto de água quente dos russos. O Mar Negro ele é um mar fechado e para você sair do Mar Negro você precisa atravessar o Bósforo, que é controlado pela Turquia por um tratado, uma convenção, e a Turquia tem a capacidade de fechar isso em períodos de conflito e ela controla a quantidade de navios que circulam. Então, perder a Ucrânia é perder a única porta, o único caminho de acesso para um porto de água quente na Rússia. Ainda assim, mesmo mantendo esse porto,
garantido pela Crimeia, mas dizendo, vamos pensar que a Ucrânia não faz parte, né? A Ucrânia se torne inimiga da Rússia, a posição da Crimeia estaria muito vulnerável, porque os russos não têm acesso terrestre direto àquela península, aquele pedaço, quase que uma ilha ali de território ao sul da Ucrânia. E aí os russos perdem o acesso a um porto de água quente. Mesmo que eles saiam dali do Mar Negro, atravessem o estreito, eles vão cair no Mediterrâneo. E aí no Mediterrâneo, para sair do Mediterrâneo e chegar nos oceanos, nos grandes oceanos, quais são? Os oceanos abertos, Atlântico, Índico, Pacífico, você vai precisar atravessar o Estreito de Gibraltar ou navegar pelo Canal de Suez para sair no Índico. Pra vocês terem uma ideia, gente, quando os russos invadem o Afeganistão, parte do plano e da lógica vamos chegar, né? O Afeganistão não tem saída para o mar, mas se você continuar indo, você chega no Paquistão e você consegue acessar, então, o mar. Os russos tinham como objetivo isso, acessar água quente de um grande oceano, onde as maiores rotas, onde a navegação do mundo de verdade está acontecendo, onde o comércio mundial acontece, onde o meio de transporte mais barato de todos dita a globalização. E os russos estão fora, estão excluídos de tudo isso porque eles não conseguem chegar no mar. E eles estão contidos, mesmo os mares que eles acessam, são mares com estreitos, com pontos de estrangulamento muito fáceis de serem fechados. Do ponto de vista ainda militar, mais complicado. Mas tem outras questões comerciais que são relevantes. Então, a Ucrânia, via Crimeia, é o acesso dos russos à força marítima. E a força marítima é a melhor maneira para você projetar poder no globo todo. Se é o meio de transporte mais barato e se é o meio de transporte que acessa praticamente todos os países e certamente todos os continentes do mundo, os russos estão fora desse sistema. Isso complica bastante. Eles têm uma base naval na Síria, mas é um porto muito pequeno de reabastecimento, e por isso que eles entraram na Síria e lutaram ali ao lado do Assad para impedir que eles perdessem essa base, e não tem contato com o território russo. Sem contato com o território russo, tá bom, serve para navios russos de passagem pelo Mediterrâneo, saindo do Mar Negro e indo para outros lugares, pararem, se abastecerem, enfim, serve como um ponto logístico, mas não é um ponto do território russo, onde você vão ter as riquezas, as tropas, tudo que está relacionado com o uso de um porto. Esse lugar só sobra e só resta para os russos o Mar Negro. E depois, vejam que interessante, quando a Rússia anexa a Crimeia, em 2014, o primeiro passo que eles fazem é o início da modernização da frota de água quente naval russa. A modernização do porto. Por quê? Porque é o acesso dos russos ao mundo. Então, vejam que, de um lado, essa rota do norte da planície europeia, ela é uma rota de vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, existem outras rotas que permitem que os russos projetem poder para fora. E essas outras rotas são as navais. E aí a Crimeia e o Mar Negro são o local aonde isso acontece. Então, tem um ponto negativo de segurança e defesa e um ponto positivo de expansão, de avanço, de projeção de poder. Essas são as duas causas por que a Ucrânia é tão importante para os russos. Agora eu quero falar ou contar um pouco para vocês dos laços históricos e culturais e de identidade que existe entre a Ucrânia e a Rússia. E na verdade, quando a gente olha para a história da Ucrânia, ela é considerado o território, o último território, né? O final do que viria a ser chamado de um espaço cultural e político que viria a ser conhecido como o mundo ocidental. Então, a última fronteira do mundo ocidental é a Ucrânia. O primeiro historiador da Ucrânia é o Heródoto, na verdade, o pai da história.
E o Heródoto ele descreve ali o ponto de encontro de colônias gregas com bárbaros que viviam nesse estepe, essa região ali desse leste europeu e os povos que habitaram ali. Então ele descreve ao longo da história as situações dos diversos povos que tiveram ali. Na sua grande maioria, esses povos, antes da chegada dos eslavos, eram povos de origem iraniana e tribos, né, misturadas que lutavam ali pelo poder e pela conquista do espaço. Na mitologia dos gregos também veio a história das Amazonas. E as Amazonas elas surgem nesse território ao norte do Mar Negro, nesse estepe do norte do Mar Negro, que é exatamente onde está a Ucrânia. Na verdade, a Ucrânia, ou essa região, é tida como o primeiro lugar onde se domesticou os cavalos. E as Amazonas eram as guerreiras mulheres cavaleiras, né? Aí nessa mesma região, a Bíblia conta de povos nômades bárbaros que são os cimérios, que posteriormente são representados num filme famoso do Schwarzenegger, que é Conan. Quem não assistiu Conan o Bárbaro, é um dos primeiros filmes dele, é muito interessante. Ele conta exatamente o reinado, né? Ele se torna um dos reis ali dessa região, que é onde está a Ucrânia. Como eu falei para vocês há pouco, a maioria desses povos iniciais ali, eles tinham uma origem iraniana, mas depois outros povos começaram a passar por essa região e a Ucrânia teve um papel central nessas migrações todas dessas tribos, desses nômades que acabavam habitando ali. Nós tivemos os godos, que tinham origem alemã, os hunos, que vieram do estepe da região da Mongólia, e aí finalmente chega um outro povo que esses chegaram para ficar e acabaram se consolidando e ficaram até os dias de hoje, que são os eslavos, com uma descendência mais do leste europeu e uma combinação linguística e cultural que mostra que eles vieram mais da Europa, ali do leste da Europa, e até ocupar esse território da Ucrânia. Os eslavos começaram dominando essa região de uma forma desorganizada, né? Na verdade, eram várias tribos que estavam em conflito o tempo todo entre elas. E aí chega um determinado momento que eles entendem que eles precisam de alguém de fora para unificar e trazer ordem para essa região. E aí eles convocam ou aceitam a chegada de um outro grupo que são chamados de Rus, que são os vikings, que eram conhecidos ou como suecos ou como noruegueses, mas também como Rus, que na verdade eles estavam vindo da Finlândia. E esses vikings, eles chegaram e primeiro se localizaram numa cidade para o norte de Kiev e montaram o primeiro reinado dos Rus, né, o primeiro principado dos Rus nessa região, que depois se expandiu e olhou para Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia, e entendeu que Kiev era um lugar muito mais apropriado para sediar esse grande reinado. Pelas características geográficas, tal, a cidade tinha campos abertos, enfim, muito fértil. Alguns autores dizem que a Ucrânia era o lugar mais fértil do mundo, agriculamente falando. E aí, então, nasce os Rus de Kiev, ou os russos de Kiev. E é a primeira vez que essa palavra é usada ligada a esse grupo de vikings que se misturam com os eslavos. Então, esse reinado todo que se chama Kievan Rus, que são os antecessores, né? E eu explico um pouco disso, eu comento isso no vídeo da geopolítica da Rússia, eles ocupam uma região que pega algum pedaço dos países bálticos, um pouco da Polônia, toda a Ucrânia, Bielorrússia e um pedaço da Rússia, que é, na verdade, esse território desses estepes ao norte do Mar Negro. E a evolução desses russos de Kiev, eles vão expandindo. E tem alguns pontos importantes, ou marcantes, da construção dessa identidade, do nascimento do que seria uma identidade russa, que é, primeiro deles, a união do primeiro grande principado de Kiev, com seu rei, que era o Vladimir,
E aí as semelhanças do Vladimir Putin e como o Putin se comporta, ou como ele entende o seu papel historicamente dentro da identidade ou da preservação, da manutenção da identidade russa, como um grande guardião da identidade russa, se moldando ou se equiparando ao Vladimir que uniu esses russos de Kiev ao cristianismo. Isso acontece com o contato com o Império Bizantino, que era a segunda Roma, né? Constantinopla, que era a expansão de Roma, depois Constantinopla, e aí então os russos posteriormente, num futuro, vão achar que eles inclusive são a terceira Roma, porque eles carregam a mensagem cristã. E esse contato com o Império Bizantino é consolidado e trazido pelo Vladimir. E nesse momento, então, os russos deixam de ser ou adorar diversos deuses e adotam o cristianismo ortodoxo vindo dos gregos. E essa junção dá uma característica, uma identidade única para esse povo, com essa identidade viking, misturada com os eslavos e agora com uma religião própria, mas ortodoxa, o cristianismo ortodoxo e não o cristianismo ocidental ou romano ou católico com a igreja. E aí nós temos a presença de dois irmãos monges que são importantes porque eles trazem o alfabeto, que vai ser posteriormente o alfabeto russo, que é o cirílico. E nesse momento eles estão procurando trazer um idioma comum para que os ensinamentos bíblicos pudessem ser passados para esse novo grupo, essas novas tribos, esse novo reinado que aderiu ao cristianismo. E isso é muito importante porque você tem uma identidade transcendental, uma identidade étnica, um território, e aí o surgimento de um novo idioma. E o idioma é muito importante para os russos. Vários dos russos que não estão na sua terra nativa ou em vários momentos da história, quando foram perseguidos, aprisionados, expulsos, uma maneira que eles tiveram para manter a sua identidade era essa relação com o idioma russo. Isso explica também a importância da literatura russa, o orgulho e o contato e o apego que eles têm com o seu idioma. E a criação de um novo idioma ajuda a consolidar e fundamentar essa identidade. Mas nesse momento, essa noção do russo ele está localizado em Kiev, no que é a Ucrânia. E Moscou é apenas uma pequena cidade marginal, sem importância. E esse debate entre quem são os verdadeiros herdeiros da identidade russa, se são os ucranianos ou os russos, ele existe, ele é muito forte em discussões históricas para os dois lados. Os dois acham que eles são os verdadeiros russos, os originais, né? Mas é importante vocês entenderem onde que nasce a identidade russa. E ela nasce nos russos de Kiev. E isso mostra um pouco desses laços históricos e culturais que a Rússia tem com a Ucrânia que não podem ser apagados. Como eu estou explicando para vocês, Kiev é o centro mais importante, só que aí tem uma mudança histórica, e são as grandes invasões daquela primeira rota de vulnerabilidade que eu já falei, aonde chegam os mongóis. E os mongóis eles destroem esse principado de Kiev, enfraquecem, saqueiam, e os russos ficam desagregados e totalmente controlados por 2 séculos aí, dominados pelos mongóis. E todos esses reinados, né, esses pequenos principados que fazem parte do grande reinado russo, eles estão sujeitos ao domínio mongol, até que surge uma expoência, né, o Principado de Moscov, de Moscou, começa a ganhar força e começa a desafiar e acaba se tornando a grande força que retira os russos sobre o domínio dos mongóis, e aí então o centro de poder todo muda para Moscou e junto com isso vem também a igreja, eles conseguem trazer a igreja ortodoxa para ser sediada em Moscou, e aí que eles entendem que então Moscou tem uma missão, um papel especial
uma relevância em trazer ou carregar ou preservar os ensinamentos cristãos da Igreja Ortodoxa para o resto do mundo. Então, essa combinação de identidades, ela está presente até hoje no conflito, principalmente a questão do idioma. Parte do que a Ucrânia está dividida hoje é pela diferença de idiomas. Se o idioma é algo importante, como eu estou dizendo aqui para vocês, na formação da identidade russa, um dos movimentos que acontecem em 2014, quando para o Putin é a gota d'água, quando passa uma lei no parlamento da Ucrânia proibindo ou dizendo que o russo não é mais uma língua oficial da Ucrânia. E nesse momento, então, o Putin decide agir, porque ele vê o perigo de estar perdendo esse território satélite, essa área de influência tão estratégica do ponto de vista geopolítico, geográfico, que eu acabei de explicar para vocês. Mas a questão do idioma, ela é parte da divisão da Ucrânia atual, ela faz parte da construção da identidade nacional do que é ser russo e do começo dessa história do nascimento desse povo russo que estava distribuindo nesses outros territórios, além da Rússia em si, mas na Ucrânia também e na Bielorrússia. Eu quero trazer essas discussões da Rússia com a Ucrânia para os tempos mais atuais. E tudo começa quando a União Europeia e a OTAN dizem que vão aceitar que a Ucrânia faça parte da aliança ou da União Europeia. E isso mexe com os russos, eles ficam muito incomodados, mas uma grande parte da população da Ucrânia quer fazer parte da União Europeia, quer fazer parte da OTAN, enxergam nos seus vizinhos do leste europeu um caminho de sucesso, de prosperidade, de desenvolvimento. Eles olham, por exemplo, para a Polônia e veem como que a Polônia cresceu e se desenvolveu e mudou quando entrou na União Europeia. E enxergam que isso possa ser a solução ou um caminho para a sua própria prosperidade. Claro que uma parte não é toda a população da Ucrânia que pensa assim, e quando a gente olha para o mapa da Ucrânia, a gente pode ver a divisão muito clara étnica, linguística, política. Então, todos ao leste, uma grande parte da população do leste, ela é pró-Rússia, ela está ligada com a Rússia. Você tem russos, aqueles que falam russo, e eles preferem estar próximos ou estarem conectados com a Rússia. Enquanto o outro lado, que está mais perto da Polônia, enfim, para o lado ocidental, quer estar ligado com o Ocidente. Então, essa divisão política ela existe do ponto de vista linguístico e do ponto de vista político. E as eleições, desde então, elas vêm acontecendo e as divisões são muito claras. Metade do voto fica ou para aquele político, né, Yanukovych, que é pró-Rússia, ou outros que são pró-Ocidente. E os russos olham com muito ceticismo e desconfiança de todos os movimentos do que acontece dentro da Ucrânia. Eles acham que é tudo parte de um grande plano do Ocidente para derrubar governos pró-Rússia, para incentivar revoluções, para que esses países escolham, no caso a Ucrânia, mas outros também, que eles escolham estarem com a União Europeia, estarem com o Ocidente, e entende que isso é um projeto de poder dos europeus e dos americanos, ou da União Europeia, para colocar todos embaixo do seu guarda-chuva. E quer impedir que isso aconteça de qualquer maneira, pelas razões geopolíticas que eu já falei. Claro que, assim, se vocês pensarem, né, eu estou mostrando que existem razões legítimas e justificáveis para preocupação do ponto de vista geopolítico da Rússia, mas também existem as preocupações do lado do Ocidente, que é o quê? Se você também não movimentar suas peças no tabuleiro do xadrez, você deixa o caminho aberto para que um outro império nasça de novo. Foi isso que aconteceu com a União Soviética. A ascensão da União Soviética abocanhou, dominou, ocupou todos esses países do leste europeu, todas essas ex-repúblicas soviéticas, e com isso se tornou um grande império e uma ameaça para o mundo. Então, simplesmente a gente simplificar e falar assim, não, então o Ocidente é que está provocando o Putin, não entender a essência da geopolítica. E o tabuleiro do jogo não existe você ficar parado. Se você ficar estático
onde existem disputas e o outro lado está tentando avançar, você está dando terreno para que o outro avance. Você também precisa conter o avanço do outro. Vocês podem estar se perguntando, mas então por que o Ocidente está fazendo isso? Por que o Ocidente está querendo avançar para uma área de segurança ou de preocupação extrema da Rússia? Porque o Ocidente também não pode deixar esses territórios todos livres para que a Rússia recrie o seu império. Então, essa tentativa de equilíbrio ou dos dois lados se moverem para impedir que o outro possa avançar é parte do jogo geopolítico, é natural. E por isso que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender por que nós temos movimentos ou conflitos ou essas situações de provocação no mundo, porque elas não estão entendendo a geopolítica. E a geopolítica ela engloba todos os elementos que são dados e que a gente não tem o que fazer com eles e que causaram situações históricas que estão na psique, né? Estão nas memórias da sobrevivência de todos esses povos que tiveram que lidar com esses contextos geográficos que facilitaram o acesso de inimigos ou de ataques ou dominações ou vulnerabilidades diversas. O Ocidente também viu essa vulnerabilidade quando a União Soviética chega no seu ápice, dominando metade ou um pedaço da Alemanha, dividindo a Alemanha em dois e ameaçando invadir o resto da Europa. O ápice da Guerra Fria é isso. Então, o Ocidente também não pode ficar parado e falar não, eu não vou provocar a Rússia ou eu não vou avançar o suficiente dentro da esfera de influência russa, porque a esfera de influência russa ela vai estar sempre tentando crescer. Então, é compreensível que isso aconteça. Só não seria compreensível se nós vivêssemos na Terra com anjos, onde ninguém tivesse medo, ninguém tivesse preocupação que o outro pudesse estar armando alguma coisa ou pensando em dominar, invadir, esse tipo de coisa. Dado o tabuleiro que nós temos, você tem que lidar com essa realidade e se posicionar e fazer alguma coisa. Bom, tendo dito isso, eu quero discutir agora com vocês talvez uma parte interessante, que é quais são os possíveis próximos passos do Putin, o que ele vai fazer, quais são as opções, quais são os objetivos políticos dele. E aí vamos lá, alguns objetivos políticos que a gente pode retirar, né, tentar entender, porque obviamente que não dá para saber, os planos de guerra ou não para a Ucrânia são ultra secretos. Ninguém tem certeza absoluta do que o Putin está planejando. A gente pode, dado esse contexto todo que eu estou explicando, entender o que faz sentido e o que não. E quais são as consequências de cada uma das opções. Opção número 1, de objetivo político para a Rússia. Simplesmente transformar a Ucrânia em um Estado falido. Porque um Estado falido não tem capacidade e condições de se organizar e, com isso, ser uma força coesa que represente um campo do inimigo. Se a Ucrânia for um monte de pedaços fragmentados e soltos e desorganizado, ela não é o maior território de conexão com a Europa e a Rússia. Ela deixa de ser isso. E nesse sentido, aí você impede, por exemplo, que a Ucrânia se junte à União Europeia, que a Ucrânia seja algo organizado, defensável e parte de uma aliança militar como a OTAN. Então, talvez um dos objetivos do Putin seja a simples desestruturação do país. De uma certa maneira, ele tem feito isso. Quando ele anexa a Crimeia, ele tira um território da Ucrânia. Então, a Ucrânia perde um pedaço importante do ponto de vista estratégico naval de acesso mais relevante ao Mar Negro. O que mais que ele tenta? Ele cria um movimento, ou incentiva, estimula, financia, treina, arma um movimento separatista ao leste. Esse movimento separatista do leste, se desconectar da Ucrânia, deixa a Ucrânia mais disfuncional. Foi a mesma coisa que ele fez dentro da Geórgia, quando ele ocupa a província separatista da Ossétia do Sul e a Abcásia. Ele acaba deixando a Geórgia um país fragmentado, desestruturado, problemático. Seria equivalente assim, vários territórios do Brasil começam a se tornar autônomos e independentes. O Brasil perde um pouco
da sua estrutura, ele começa a virar uma coisa meio capenga, se desmantelando. Então, essa seria uma das estratégias do Putin. Para fazer isso, talvez ele só precisa anexar outros pedaços da Ucrânia, no caso as províncias separatistas do leste, né, a região de Donbás, seria suficiente. Ou ele derrubar o governo da Ucrânia. Mas se ele derrubar o governo da Ucrânia, não necessariamente ele vai garantir que o próximo governo que venha seja pró-Rússia. Para ele garantir isso, ele teria que ocupar a Ucrânia. E aí é um outro tipo de objetivo político, que é diferente da ideia de você fragmentar, enfraquecer a Ucrânia como uma unidade política, um país sólido, consistente, funcional. A Ucrânia deixaria de ser funcional. Para isso ele só precisa trazer um pouco de caos, fragmentar e pegar outros pequenos territórios. Esse é um objetivo. O segundo objetivo, e talvez esse eu acho aí, apenas a minha opinião, que pode ser o objetivo do que o Putin realmente está planejando fazer, é criar um acesso terrestre, de uma ponte terrestre para acessar por terra a Crimeia. Hoje isso não existe, o território russo não tem contato com a Crimeia, e aí então você não consegue chegar na Crimeia se não for pelo mar. A Rússia consegue chegar na Crimeia hoje pelo Mar Negro, mas ele teria que ter esse acesso por terra. Talvez essa seja uma das estratégias e um dos objetivos do Putin. Depois eu vou mostrar no mapa para vocês como que isso aconteceria, né? Quais seriam as etapas de um possível ataque, de uma invasão. Um segundo objetivo ainda nessa linha, só que maior, além de fazer a conexão por terra da Rússia com a Crimeia, o Putin continuaria retirando o resto do território ao sul para conectar essa faixa da Crimeia para o oeste, em direção ao ocidente, para chegar na Transnistria, que é um território dentro da Moldávia que o Putin hoje tem uma base e está ocupando, tem tropas russas, é um território separatista que conecta com uma região que é o que a gente chama do Gap da Bessarábia. Né? Lembra que eu falei que tem dois jeitos de você chegar? A planície do norte europeu é um dos jeitos de você chegar dentro da Rússia, e o outro, que ele se divide da planície do norte europeu, ele desce por esse gap da Bessarábia. E nesse gap, nesse gargalo, você chega dentro do Mar Negro. Então essa região também é importante para a Rússia fechar o tampão de uma área de acesso. Com isso, ele estaria garantindo o controle ou a conexão com a Moldávia, e isso já é algo positivo do ponto de vista geopolítico. E por fim, talvez o último dos objetivos que o Putin pode ter em mente, que é controlar a Ucrânia inteira. E aí virar e falar assim, a Ucrânia vai ser uma república russa, vai ser um estado da Rússia, e nós vamos invadir, derrubar o governo e anexar a Ucrânia inteira. Por que esse movimento é mais complicado? Porque, primeiro, que essa é uma guerra de proporções gigantescas. É a maior guerra que a Rússia teria entrado desde a Segunda Guerra Mundial. É uma batalha para ocupar um país de 40 milhões de habitantes. É um dos maiores países que tem das ex-repúblicas. Não seria um feito fácil, ainda mais porque existe uma oposição dentro da população, a população iria lutar, você teria uma resistência armada com milícias, com guerrilhas em centros urbanos, não seria muito fácil disso acontecer, duraria muito tempo. A gente já viu que guerras de ocupação, né, de controle total de um país grande não são simples. Você tem que apaziguar a população. Nós íamos ter uma guerra de desgaste, que a gente chama, uma guerra de atrito, de resistência da população da Ucrânia. Vários russos, tropas russas iriam morrer, ia ter muita pressão internacional, muita ajuda da comunidade internacional financiando esses combatentes guerrilheiros que estariam lutando ali dentro. Seria um projeto assim de proporções
inimagináveis de invasões e uma guerra de um tamanho muito grande para o século XXI, para o contexto que nós estamos vendo hoje no mundo. Isso mexeria com muita gente, com muita coisa, e não seria algo rápido. Então, me parece que esse não é um caminho inteligente ou simples. Não sei, né? Não estou dentro do processo de decisão estratégico russo, mas eu acho que esse não é o melhor caminho. Claro, eles podem ler as coisas e ter percepções totalmente diferentes. Mas, voltando para as outras opções, então nós temos basicamente algumas delas, né? Transformar a Ucrânia num estado falido. E aí fragmentar, enfraquecer, desestruturar a Ucrânia. E aí você desestrutura a infraestrutura, você desestrutura, de repente, anexando territórios, cortando meios de transporte, derrubando o governo. Você cria um caos generalizado, e aí uma invasão rápida com a força russa seria capaz de alcançar esse objetivo. O segundo é criar a ponte terrestre de conexão da Rússia com a Crimeia, e aí você abocanharia uma parte de um território, um corredor terrestre ao sul da Ucrânia, conectado e próximo ao Mar Negro. E a segunda fase, ou a extensão disso, seria pegar esse sul inteiro, inclusive Odessa, né, que é uma cidade no porto do Mar Negro, da Ucrânia, e controlar tudo isso para chegar até a Transnistria, e nesse caso você transformaria a Ucrânia num país sem saída para o mar. Então, basicamente, nós estamos falando de 3 objetivos, e o quarto, que é o mais complicado de todos, que é ocupar, dominar e anexar a Ucrânia inteira. Então, 4 objetivos políticos para o Putin. Agora eu quero mostrar para vocês as dificuldades da execução disso. Não adianta você só pensar, não, eu tenho esse plano. Como é que você executa e quais são os meios e os obstáculos que você vai enfrentar? Vou mostrar aqui no mapa para vocês entenderem melhor. Deixa eu mostrar aqui para vocês no mapa as possíveis rotas e os caminhos para essas invasões ou para cada um desses objetivos políticos que eu mencionei. Vamos olhar para o mapa. Aqui nesse mapa a gente pode ver um ataque, né, ou onde sairiam os ataques iniciais dos russos. E se a gente prestar atenção aqui nessas... Deixa eu mostrar aqui. Nós temos aqui 3 direções da onde esse ataque pode vir. E a primeira delas é do que a gente chama da área central, e que são todas essas flechas aqui azuis, roxas, que eles vêm direto da Rússia, né? Alguns deles vêm aqui dessa região aqui do leste da Rússia, que é a região separatista de Donbás, que tem Donetsk e Luhansk, que são essas dois pedaços menores da região inteira de Donbás. E aí, aqui, como os russos já estão mais inseridos, uma parte do ataque seguiria nessa direção. A outra vem de Belograd, aqui um pouco mais para cima, mas ainda isso são todos caminhos centrais. Um outro caminho central aqui, possível, ele vem beirando a costa de Mariupol, Melitopol, que são essas cidades na costa do Mar de Azov, que é esse mar aqui, ó, tá vendo que aqui temos um mar, esse mar aqui, esse espaço todo é o Mar de Azov, e essa força, ela serviria para, obviamente, dar suporte para aquele potencial objetivo que é a conquista da Crimeia, ou criar o corredor terrestre. A outra força que os russos têm de opção, ela é anfíbia, vindo da Crimeia, que são essas 2 flechas aqui ao sul e essa região aqui do sul,
é por onde viria o outro flanco de ataque russo. E a terceira possibilidade é os russos vindo da Bielorrússia, e nessa situação eles poderiam vir direto aqui de Marzur e cortar Kiev e acessar Kiev por trás. Isso cercaria a capital da Ucrânia de um jeito, a situação ficaria muito complicada para os ucranianos, porque, né, se a frente de ataque do norte vem aqui nessa direção e a outra por aqui, todos vão pegar Kiev de frente, mas se eles puderem vir por dentro da Bielorrússia, eles vão acabar acessando aqui Kiev por trás, e aí sim deixando Kiev numa situação difícil. É importante a gente olhar para esse rio aqui, que é o Dnieper, né? E vejam que esse rio ele cria uma grande separação e divisão no país. Alguns acreditam que parte desse objetivo de desestruturar o país, o Putin e os russos não precisam atravessar o rio e simplesmente vir até aqui e causar destruição, tudo que tiver para o lado de cá do rio, que é a parte mais ao leste já mesmo da Ucrânia. Então, esse seria um objetivo mais plausível. Atravessar o rio significa que então o Putin está indo para um projeto ambicioso de controle ou ocupação ou ataque total do território inteiro da Ucrânia. Deixa eu mostrar para vocês as outras possibilidades aqui, ou os outros lugares, as outras rotas de invasão, de acordo com os outros objetivos políticos que eu acabei de mencionar há pouco. Aqui nessa imagem a gente pode ver a rota e quais seriam as fases de avanço para aquele objetivo duplo, que é primeiro criar uma ponte terrestre de conexão, que seria isso daqui. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Essa ponte terrestre, ela conectaria essa região aqui com a Crimeia, né? Aqui está a Crimeia, vejam. Então, o Putin ocuparia esse espaço aqui e aqui ele criaria essa conexão terrestre da Crimeia com o resto da Rússia e dominaria essa faixa de terra que eu pintei aqui em amarelo para ser o, enfim, território russo. Ele poderia parar por aí, né, se esse for o objetivo, ou não, ou simplesmente avançar para um objetivo mais ambicioso, que é tirar a Ucrânia, o acesso do mar da Ucrânia, transformar a Ucrânia num país sem saída para o mar, um tal do landlocked country, que eu tenho um vídeo sobre a geopolítica dos países sem saída para o mar, que é muito interessante. Isso complicaria demais a vida da Ucrânia, transformaria ela num país bem mais pobre, bem mais problemático. E aí numa segunda fase, que é a fase 2, ele viria aqui nas flechas em azul, avançando ao longo da costa até chegar em Odessa. Odessa está aqui, né? Esse porto da Ucrânia. E na terceira fase, então, ele continuaria para ocupar o resto desse território que tem acesso ao Mar Negro e, ao mesmo tempo, conectaria com a Moldávia na província separatista, que é essa em laranja aqui no mapa. Esse pedaço aqui em laranja é um espaço onde o Putin já tem bases, já tem soldados russos, ele já ocupa e já domina essa região, esse território. Então esse seria o caminho, caso o objetivo seja esse. Deixa eu mostrar mais uma outra opção de um outro objetivo, que seria o controle total do país. Bom, aqui vocês podem ver, né, que as fases de controle, de avanço, elas estão colocadas ao oeste do rio. Ó, aqui está o rio, lembra? Mostrei para vocês esse rio importante, que ele cruza a Ucrânia quase que de norte a sul. E aí o avanço aí dos russos, então, está posterior ao
controle do rio, e aí eles avançariam nessas direções, e nessas fases. As flechas verdes são as primeiras fases de avanço e a segunda fase conquistando o resto do país. Esse é um projeto mais ambicioso, mais difícil, ele vai ter que lutar em cidades e tal. Você tem uma série de obstáculos e dificuldades para a Rússia, uma delas é logística, e como vocês podem ver aqui nesse mapa, a distância do território ucraniano, né, de uma ponta a outra, é muito grande. O problema das linhas de suprimento e logística para abastecer com tanto combustível, munição, armamento, comida, tantos veículos blindados e armados motorizados, não é uma operação simples. Inclusive, o próprio avanço desses veículos pode causar um grande congestionamento deles mesmos, né? Se você tiver algum obstáculo, algum travamento no avanço dessas tropas motorizadas, você vai criar um trânsito de tanques e isso traz muita vulnerabilidade, muito problema. Então você tem uma série de obstáculos aqui logísticos que vão ter que ser superados. Tem outras questões práticas. Os russos e seus generais e comandantes nunca travaram uma batalha desse tamanho, complexa, com divisões armadas, força aérea, naval, tudo simultânea, para um ataque a um país desse tamanho, com um território desse tamanho. Claro, estamos falando se o objetivo for, né, a conquista inteira do território, mas eles não participaram de confrontos assim, não têm experiência, apesar das tropas russas serem muito bem treinadas, estarem muito bem equipadas, estarem passando nos últimos anos por um processo de modernização, eles não não praticaram isso. Isso não faz parte dos últimos anos, décadas do que a Rússia tem enfrentado ou feito militarmente. Esse é um desafio. Você tem uma questão do moral das tropas. Os ucranianos vão estar lutando pela defesa do seu país e os russos vão estar lutando para desestabilizar ou anexar um outro país. Quem vai estar lutando com mais afinco, com mais determinação? Essas são questões importantes num confronto desse tamanho, numa batalha desse tamanho. Nós temos questões climáticas. O Putin tem mais ou menos até março para tomar essa decisão e avançar, porque janeiro é o mês mais frio, que mais neva, o que complica do ponto de vista da quantidade de luz, né, da duração do dia, da questão climática, enfim, obstáculos naturais de uma operação dessa, mas por outro lado, o gelo e as temperaturas frias permitem que o solo seja mais fácil de você caminhar com tanques, com veículos desse tamanho, desse porte motorizados que estão colocados na fronteira com a Ucrânia. Se passar de março, o gelo começa a derreter e, na melhor das hipóteses, você tem um pântano e, na pior, você tem um mar de lama que se torna inviável a utilização desse tipo de equipamento, desses tanques, desses veículos dentro desse cenário. Então, o inverno traz algumas complicações, porém traz outras possibilidades, e por isso que muita gente está discutindo ou acha que isso vai acontecer agora. Claro que tem outros pontos também, o Putin está mobilizando tropas do país inteiro, então tem tropas vindo do leste, da Sibéria, a distâncias absurdas, sendo colocadas ali na fronteira com a Ucrânia, e isso custa dinheiro, tem questões logísticas, questões de abastecimento. Ele não pode manter essas tropas por tanto tempo mais ali. Lembrando que eu já comentei que isso não aconteceu agora, recentemente, não faz um mês que se aglomerou essa quantidade de soldados na fronteira, mas ele vem crescente, trazendo mais soldados, se concentrando na fronteira desde abril. Esses movimentos já estão acontecendo faz tempo. Não aconteceu nada de particular ou especial para isso estar acontecendo nesse momento, é só uma percepção geral do Putin que ele está perdendo o espaço da Ucrânia. Acho que tem um outro elemento que a gente não pode deixar de observar ou pensar, que durante os governos soviéticos era muito comum para eles testarem um novo presidente americano. Um custo baixo, recompensa alta, testa a disposição, testa a capacidade dele de responder. E os russos têm essa mentalidade, então
parte desse movimento todo também não deixa de ser, ou pode ser, um teste ao Biden, né? Os russos percebem ou têm a leitura que os democratas são mais frágeis, mais fracos, e que de repente as eleições do midterm, que são agora em breve, que são as eleições do meio do mandato do Biden, podem trazer um Congresso republicano que vai ser mais duro, e isso pode ser ruim. Então está na hora de tirar vantagem do Biden, e quem sabe o Biden não vai responder da maneira que deveria se responder. Já teve a situação desastrosa da saída do Afeganistão, isso é um incentivo. O Putin olha e lê aquilo como um sinal de fraqueza, do mesmo jeito que ele leu quando o Obama disse que tinha uma linha vermelha na Síria que não poderia ser cruzada, que era o uso de armas químicas. Foi usado armas químicas e a ameaça do Obama não virou nada. O Putin leu e entendeu aquilo como um sinal de fraqueza do Obama. Ele pode estar lendo o Biden como alguém fraco, que não soube nem se retirar do Afeganistão. Então vamos tirar vantagem disso, e é o momento da Rússia resolver o problema da Ucrânia de uma vez por todas, e aí por isso essa mobilização. O que o Ocidente pode fazer? Basicamente muito pouco ou nada. A ideia de sanções severas estão sendo discutidas e todas não vão ser levadas a cabo, porque se você sancionar a Rússia nos setores que realmente teriam impacto na economia russa, que são o gás e o petróleo, você cria um problema de fornecimento de gás e petróleo para o mundo. O preço do gás e do petróleo vai subir ainda mais, só com essa crise o preço já está subindo. Isso favorece justamente a Rússia, que depende das exportações e das commodities para sobreviver. Essa crise toda está fazendo muito bem para a economia russa, porque o preço do gás e do petróleo está aumentando e eles ganham mais dinheiro com isso. Ao mesmo tempo, se houverem sanções duras com a importação de gás da Rússia ou de petróleo, isso vai fazer o preço aumentar ainda mais, e isso vai ter um impacto enorme na inflação no mundo como um todo. E os democratas e o Biden já estão lidando com esse problema dentro dos Estados Unidos. A inflação está alta, isso está corroendo a popularidade dele. E ele não vai, então, tomar esse movimento, não vai acontecer, sem falar que criaria problema para os europeus, que dependem do gás, da energia russa. Os europeus também não estão decididos e unidos no que fazer. A Alemanha e França, que são os dois principais países da Europa, não querem ser muito duros com a Rússia. A França, porque esse é um ano de eleições, em abril tem eleição, Macron está buscando a sua reeleição. A Alemanha, porque tem uma dependência energética com a construção dos gasodutos, o Nord Stream 1 e agora o Nord Stream 2, que vai ser inaugurado e em pleno funcionamento, que é uma conexão direta de gás embaixo do oceano, do Mar Báltico, que conecta a Rússia com a Alemanha. Então a Alemanha depende da Rússia. A Alemanha tem uma visão mais simpática, mais amena, sempre botando panos quentes em tudo que a Rússia faz. Já disse que não é a favor de que se deem armas para os ucranianos se protegerem. Então isso é um sinal que a Alemanha não seria dura com a Rússia. Tem um vídeo que recentemente foi publicado de um almirante da marinha alemã dizendo que o Putin precisa ser respeitado. Basicamente o discurso dele é de quase que defesa do Putin. Isso já sinaliza um pouco da percepção dos alemães. A Alemanha é o país mais rico da União Europeia, um dos maiores e assim, o mais importante, né, nessa discussão toda. Então vai ser difícil de nós assistirmos a União Europeia firme e forte. E o pior de tudo é que os maiores prejudicados, ou aqueles que estão sob a maior ameaça, são os europeus, principalmente aqueles do leste europeu. E aí eu me refiro aos países bálticos, Polônia e vários outros países estão muito preocupados com essa situação, porque, claro, né, essa é a famosa tática, a gente chama isso de tática salame. Você dá um pequeno passo, não vamos fazer nada, a Rússia anexou a Crimeia, não é só a Crimeia, gente, calma, né? Não vamos responder. Aí anexa a Crimeia, no outro dia anexa o leste da Ucrânia, no outro dia anexa a Ucrânia inteira, e todas as vezes, não é tão grave, e assim ela vai indo e conquistando tudo que quer.
Então, Polônia está muito preocupada, os países bálticos estão muito preocupados, outros países do leste europeu e, claro, os escandinavos também. Finlândia e Suécia, que não são membros da OTAN, estão cogitando entrar na OTAN. Mas os outros europeus, como França e Alemanha, não estão tão preocupados e não estão dispostos a serem duros com a Rússia. Os americanos não vão entrar numa guerra para defender a Ucrânia contra a Rússia, isso não vai acontecer. Estão enviando tropas para proteger já a Polônia, para mostrar que, olha, se você vier na Ucrânia, aí é o limite. E óbvio que também vamos ajudar a Ucrânia o máximo que puder. Bastante armamento está sendo enviado para a Ucrânia para que ela possa resistir, ajuda econômica, então inteligência e outros tipos de apoio. Mas basicamente, se a Rússia estiver decidida, se o Putin quiser, nós vamos assistir o domínio, ocupação, invasão de um país enorme e isso coloca a gente de volta a um cenário histórico, geopolítico, de conquista de território, aquelas coisas que muitos de vocês que não estão acompanhando ou familiarizados com esse tipo de assunto acham impensável, descabido a possibilidade da gente ter hoje no mundo guerras para controle de território, invadir, conquistar povos e tal. Parece que isso não tem que acontecer mais, né? Essa é a visão comum das pessoas, mas não é bem assim. Na verdade, isso está bem presente e a geopolítica nos relembra disso a todos os momentos. Enfim, tem muita coisa para a gente observar e prestar atenção que vai acontecer nos próximos dias, semanas, meses. Nós temos Olimpíada na China, o Putin disse que vai participar da Olimpíada. Será que ele vai fazer alguma coisa antes? Né? Durante também fica difícil, talvez depois, mas lembra da história do gelo, não pode ser tem que ser até março, talvez no meio de fevereiro seja uma data ideal, mas talvez não, talvez ele possa começar isso muito antes dos jogos e aí nos próximos dias alguma coisa aconteça. Vamos estar acompanhando, prestando atenção. Acho que esse vídeo aqui dá para dar uma noção inicial do que está em jogo, né? Por que a Ucrânia? Repetindo, expliquei para vocês o porquê que a Ucrânia é importante para a Rússia. Depois, um pouco dos laços culturais, históricos e de identidade dessa relação entre Rússia e Ucrânia. Um pouco do que aconteceu, como que nós chegamos nessa situação, por que isso agora e quais são as possibilidades e como que elas aconteceriam na prática e quais são os desafios e obstáculos para isso e um pouco da resposta. E tem uma outra resposta que eu não... uma outra consequência que eu não falei, mas que vale lembrar, nós teremos uma crise de refugiados. Certamente isso vai acontecer. Muitos refugiados, dependendo da intensidade da guerra, vão fugir, vão querer sair da Ucrânia, vão tentar entrar na Europa. E a gente viu que uma guerra na Síria, um país muito menor, causou em termos de refugiado e o impacto político desses refugiados. Um desses impactos é o Brexit, o outro é a ascensão de partidos de extrema-direita na Europa, o outro é uma repulsa, um medo dos europeus. Então, discussões políticas na Europa foram criadas por causa da discussão dos refugiados, que foi causada por uma guerra na Síria. Um país muito menor e mais longe, mais difícil o acesso à Europa. Uma guerra na Ucrânia, um país com 40 milhões de habitantes, do lado, no leste europeu, esse problema toma outras proporções e se torna bem mais difícil e vai ter repercussões políticas e geopolíticas em vários outros lugares. Mas nós temos que esperar para ver o que vai acontecer. Então, eu com isso chego ao fim aqui, encerro. Quero lembrar vocês para dar like no vídeo, seguir o canal quem não segue, ativa o sininho, compartilhem com seus amigos e venham debater com o professor Roque.